Quando penso que estou fraco, o Senhor vem me fortalecer. Quando penso que estou frio, vem com teu calor me aquecer. Deus que me surpreende todo dia. Na nossa vida de fé, temos que aprender a confiar e descansar em Deus, lançando sobre Ele toda a nossa ansiedade. Afinal, nós temos crido num Deus do impossível, cremos num Deus fiel. O exercício da fé exige confiança. Li de um pastor chamado Lucas Brandão que fé sem confiança não existe. Fé sem espera é vazia. Fé vendo não é fé. Fé no possível é racionalidade. Fé é quando o olho não vê, é quando não se sabe. Essa sim é a total confiança no Deus que pode todas as coisas. Eu oro a fim de que a tua confiança nele te faça descansar mesmo no meio a toda crise. Oro para que Cristo te surpreenda. Afinal, a vida com Cristo é mesmo surpreendente. Ele não opera no nosso tempo, não tem a nossa ótica, os nossos valores, mas Ele é incrível. Seus pensamentos são mais elevados que os nossos, assim como todo o seu caminho, já disse o profeta Isaías. Jesus surpreendia todos com a sua sabedoria, com os seus feitos, até mesmo quando contava parábolas. Você pode imaginar um filho que, depois de gastar toda a sua herança, volta para casa e é recebido com festa? Você pode imaginar um pastor que deixa 99 ovelhas para ir atrás de uma perdida? Você pode imaginar um homem que estava espancado à beira do caminho e que passam por ele um sacerdote, um levita e nada fazem. E aí ele é socorrido por um samaritano e cuida dele, limpa as suas feridas. Ai, aleluia! Quando lemos as palavras, descobrimos em Deus a solução para cada um dos problemas. Ele nunca repete a mesma fórmula, nunca se molda aos nossos padrões, mas sempre apresenta uma solução surpreendente para cada uma das nossas necessidades. E sabe o que mais? Ele disse que, de modo algum, aquele que for até ele o lançará fora. Não, ele não faz isso. Ele é fiel. Se cremos nele e nele colocarmos toda a nossa expectativa, de modo algum seremos desamparados. O Senhor sempre nos surpreenderá com seus feitos e, na grande maioria das vezes, imprevisíveis, incalculáveis, mas pelejará por nós. Aleluia! Ele pelejará por você. Afinal, Ele é um Deus que surpreende. Mais um dia que o Senhor escolheu pra me surpreender de novo. E esse é o tema do Buscando Jesus dessa semana. Um Deus que surpreende. Não consigo expressar o quanto é fiel, Senhor. Se os homens fecham portas, o Senhor abre o céu. Não dá pra descrever o tamanho do seu amor. E hoje é mais um dia que o Senhor escolheu pra me surpreender de novo. Nós estamos vivendo momentos em que eu penso ser necessário muita oração. Eu penso que essa oração, essa intercessão, não só por tudo que estamos vivendo, ou pelo mundo, ou pela nossa casa, mas principalmente para que com tudo isso a gente continue preservando uma atitude de fé, fé no Filho de Deus.
E, como foi dito já sobre fé, se você tem alguma expectativa de alguma coisa que é quase palpável para você, isso não é fé. Se você dita nas suas orações aquilo que você pensa que Deus deveria fazer, eu já fiz isso durante muito tempo da minha vida, parece que eu sugeria a Deus o que eu queria que Ele fizesse em determinada situação. Isso também não prova fé. Fé é confiança num Deus que te ama, que cuida de você e que vai fazer o melhor para a sua vida. E que na grande maioria das vezes, como Ele agiu, e a Bíblia não se contradiz, a palavra não se contradiz, Ele vai te surpreender na maioria das vezes com os seus feitos. Infelizmente, nesse tempo em que a gente precisa tanto de orar e interceder pela nossa casa, eu e você, pelo mundo, nós também experimentamos um momento em que a Bíblia fala que no final dos tempos o amor se esfriaria. E o amor se esfriando, a busca por esse Deus Todo-Poderoso, pela manifestação dos seus milagres, pelo teu poder, pela tua graça, infelizmente esta busca diminui. Eu sei que não é quanto a nós, porque se você está nesse momento na sua casa, nos ouvindo falar da palavra de Deus, certamente é porque você deseja ser alimentado por ela. E eu espero, no nome de Jesus, no poder do Espírito Santo, que você saia daqui renovado, com a fé renovada. Afinal, para esta semana, temos o que também ouvimos muitas vezes como estratégia de vitória na semana passada. Ore, ore, apresente para Deus tudo que você está vivendo, tudo que te causa ansiedade. Apresente para Ele, faça conhecido dele as suas petições. Não precisa mostrar para Ele o caminho que Ele vai te abençoar ou sugerir para esse Deus Todo-Poderoso a forma de te abençoar, porque Ele sempre vai te surpreender. Por quê? A resposta está em Isaías 55:8. Ele diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos, mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Aleluia! Felizmente são mais altos. Nosso Deus habita nas alturas e a ótica dele é diferente da nossa. Por isso, quando a gente orar, é necessário ter confiança nele. Ele sabe a solução exata e no momento certo para realizar todos os seus milagres. Ele não precisava repetir a fórmula, ainda que todas fossem deles. Ele sempre... A multiforme graça de Deus se manifestava de uma forma cada vez mais diversa e sempre operava o milagre e sempre agia a favor daqueles que nele confiam. E eu queria falar com vocês hoje um pouquinho desse Deus que nos surpreende com as suas escolhas. Por exemplo, Davi era o improvável dos filhos de Jessé. Sim, na ótica humana, ninguém escolheria Davi. Se fosse hoje em dia, então, nessa época em que estamos vivendo, em que as pessoas, para aparecer, precisam estar sempre bonitas, precisam responder a algum tipo de critério que o mundo, dita como certo, não escolheria Davi. Você sabe que naquela época, mesmo sem rede social alguma, quando o Senhor... eu falo sem rede social, queridos, porque tem critérios, de beleza, de sucesso, como se portar, olha a roupa, olha isso. Naquela época não tinha nada. Jessé estava lá com todos os seus filhos e Deus disse para o profeta ungir o futuro rei de Israel. Na verdade, o rei que estava no governo, Saul, era um homem alto, bonito, sabe? Que parecia, sabe aquela presença, aquele jeito de rei? Mas um rei escolhido pelo povo.
Deus colocou sobre ele o Espírito Santo, mas não foi escolha de Deus. E aí, claro, com o agir, fazendo as coisas que ele achava certa, ele não se submetia a Deus nas suas decisões. E isso foi deixando Deus um tanto quanto chateado, vamos dizer assim, até que o Espírito Santo de Deus que estava sobre ele sai. E aí o Senhor mantém Saul, que foi escolha do povo, governando, mas pede a Samuel, o profeta, que vá ungir o futuro rei de Israel. E quando ele chega na casa de Jessé, está lá todos os filhos, né? Tinha filho que trabalhava, vamos dizer, para o governo, que era militar de Saul e também era bonito, mas à medida que ele ia se aproximando com o óleo para ungir o futuro rei de Israel, ele ouvia do Senhor assim: não é esse, não é esse. Até que se esgotou o número dos filhos que estavam ali de Jessé. E aí o Senhor fala assim: então pergunta, né? Porque deve ter mais algum, porque até o profeta ficou, vamos dizer, assustado, surpreendido, é a nossa palavra da semana, com a atitude do Senhor. E aí ele pergunta: você não tem mais nenhum filho aqui? E aí Jessé vai e responde assim: eu tenho sim, Davi, mas é pastor de ovelhas, ele está lá. E o Senhor diz: então manda chamar esse filho. Davi era o improvável. Davi era o baixinho, ruivo, meio, sabe? Completamente diferente fisicamente do porte de um filho do exército de Saul. Mas ali estava um homem segundo o coração de Deus. E Davi era a escolha de Deus e significa o amado. A escolha de Deus para te abençoar vai te surpreender, porque não depende das circunstâncias, não depende do que o mundo acha bom, não depende da ótica humana. A ótica de Deus é diferente da nossa ótica. Por isso, devemos apresentar para Ele as nossas orações e não precisamos sugerir para um Deus todo-poderoso o caminho da bênção, porque Ele tem a ótica perfeita, que não é a nossa. A outra coisa que Deus nos surpreende é com a realização, a solução de problemas. Quando Jesus estava no seu ministério, queridos, Ele curou 3 cegos. Mas eu quero citar 3, porque esses 3 cegos foram curados de forma diferente. Um gritou, Jesus chegou até ele, perguntou: o que você quer que eu faça? Ele fala: eu quero ver. E Deus, o Senhor tocou e pronto. No outro, o Senhor cuspiu. No outro, o Senhor fez um barrinho, colocou a mão e colocou no olho dele. Queridos, não importa. Todos eles, curados de forma diferente, mas todos passaram a ver. O caminho que Deus vai me levar, o caminho que Deus tem para me abençoar, é diferente do que Ele tem para te abençoar. Uma coisa estamos certos: Ele nunca deixou uma obra inacabada. Ele sempre surpreendeu, mas Ele sempre fez. Então, esse versículo que eu li, que os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos, ele começa dizendo: busca o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Essa é a estratégia. Invoque, busca o Senhor, fica perto dele, confia. Não sugira nada para Ele, porque Ele vai te surpreender com um agir que você não pode nem sequer imaginar. Esse Deus nos surpreende também com a fidelidade dEle. Olha que coisa bonita. Ele diz em Isaías 43, quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Se passares pelo fogo, não te queimarás. Olha que promessa linda. Ele é fiel. Isso significa que em determinadas situações, até você vai achar que passando pelas águas, você não vai suportar. Elas vão te submergir. Outras ocasiões, o fogo vai estar tão ardente que você vai falar:
ai, mas o Senhor prometeu e Ele te surpreende com a fidelidade dEle. Vocês podem imaginar, queridos, numa época onde há tão poucas pessoas fiéis, onde podemos confiar em tão poucas pessoas, queridos, você poder confiar nesse Deus que age de forma extraordinária a favor de você? No Salmo 23, o salmista, Davi, escreve: ainda que eu andasse na sombra do vale da morte. Quantos já passaram por essa situação? Quantos estão passando por essa situação? Andando pelo vale da sombra da morte. Isso pode ser por alguma enfermidade e pode ser pelo vale da sombra da morte porque está vivo na casca, mas a alma está tão ferida que os sonhos já morreram. Deus é fiel e quer te surpreender e surpreende você, porque Ele é uma pessoa e você pode confiar. Você pode dizer isso assim: poxa, Sandra, mas essa é a revelação de Deus para a semana? É. A nós cabe confiar e vamos confiar quanto mais soubermos e aprendemos desse Deus, do que Ele é capaz. E confiança exige que você esteja preparado para surpresas. Por quê? Porque quando Ele chegou lá para visitar Lázaro, quando ele chegou, ele sabia que Lázaro já estava morto. E a irmã de Lázaro disse assim: ah, mestre, o senhor chegou agora. Se o senhor chega uns dias antes, nosso irmão não teria morrido. Mas ele surpreendeu ressuscitando Lázaro. Nunca um encontro com Jesus vai passar despercebido, nem na minha vida e nem na sua vida. Ele é absolutamente maravilhoso para te surpreender em cada um desses encontros e te surpreender com a medida muito maior, muito melhor do que aquilo que você imaginou que pudesse acontecer para você. Deus nos surpreende pelo seu poder. E é claro que nós conhecemos a manifestação de poder de Deus de diversas formas, nas suas curas, enquanto Ele andava e mesmo antes de Jesus vir à Terra. Como que Deus manifestou o seu poder? Abrindo, por exemplo, o Mar Vermelho, fazendo cair maná do céu, dando vitória, parando o tempo, porque se escurecesse o povo dele não ia ganhar. Então Ele parou o sol, aleluia, para que eles ganhassem uma guerra. São as manifestações da multiforme graça, do poder de Deus, não é isso? Agora, a maior expressão de vitória do poder de Deus que surpreendeu a todos foi a vitória de Jesus sobre a morte, que é o último inimigo a ser destruído, que vai ser a morte, o último inimigo a ser vencido. Jesus venceu para nos garantir esse acesso, para estarmos hoje aqui falando da graça dele, para falar que ele é Deus que faz e que vai te surpreender nessa semana com a forma dele agir. Aleluia! Ele é um Deus que também surpreende pelo teu amor, o amor dele por você, o amor dele por mim, é que nos constrange. O amor dele por nós é o que nos alcançou quando, mesmo sendo nada, ele acha graça e nos chama para ele. É um Deus que surpreende e que me ama apesar das minhas fraquezas, apesar de todas as minhas limitações. E o que eu vim te dizer para esta semana, da parte do Espírito Santo de Deus, é que a nós cabe buscar o Senhor enquanto nós podemos achar. Ore, seja essa a sua estratégia para a semana. Apresenta para o Senhor as suas petições, não só para você, mas seja um intercessor da sua cidade, do seu estado, do seu país, do mundo. Não há limite, distanciamento de tempo para o Senhor. Ele é o Deus de todo o tempo. Ele é o Deus de todo o espaço e de todas as nações. E todas as nações o confessarão como Senhor um dia. Então ore, escolha um louvor e você ouça ele. Eu ouvi isso como estratégia também para esta semana. Ouça esse louvor, escolha, porque o louvor
prepara um ambiente para a glória de Deus, Ele nos tira desse olhar sobre as circunstâncias e nos leva além. Quando Ele fala da fidelidade, quando Ele fala que Deus é um Deus de milagre, pode ser esse louvor, eu posso sugerir para vocês que vai estar aqui no programa. Ele é um Deus que surpreende. Então, não tenha fórmulas prontas, não use fórmulas prontas. Acredite que Ele vai te abençoar. Busque o Senhor enquanto se pode achar e deixe nas mãos dEle a forma como te surpreender. Sim, Ele pode te surpreender nas escolhas, não sendo a escolha que você pensava, porque a ótica dEle é maior do que a sua. Ele pode te surpreender na forma de agir com o poder dEle. Ele pode te surpreender derramando um amor tão maravilhoso sobre a sua vida que toda a sua solidão vai embora. Ele pode te surpreender através das promessas dele com atitude de fidelidade. E ainda que você passe pelo vale da sombra da morte, o seu Deus está com você. E ainda que você pise em regiões absolutamente assoladas pelo fogo, Ele não vai te queimar e nem as muitas águas poderão te submergir, porque Ele é fiel para cumprir cada uma das palavras que está aqui. Tanto é que a palavra diz que nem olhos viram, surpresa, nem ouvidos ouviram, surpresa, nem chegou ao entendimento humano, surpresa, aquilo que Deus tem preparado para todos aqueles que o amam. E eu posso te dizer, Ele te ama. Ele te ama com amor imensurável. Ele te ama como escolha para a tua vida que você nem pensou. Então continue a orar. Escolha um louvor e ouça. Entrega para Ele todas as questões. E acredite, Ele vai te surpreender de uma forma extraordinária, porque Ele é Deus e Ele te ama. Paizinho, eu oro pela semana de todos nós, dos teus filhos, que confiamos no Senhor e na força do teu poder. Eu não sei a fórmula, eu não sei o que os meus irmãos estão passando. Eles não sabem de mim, eu não sei deles. Mas o Senhor conhece até o fio que cai de cabelo da nossa cabeça. O Senhor sabe exatamente de tudo aquilo que precisamos. E o Senhor sabe como nos surpreender com os seus feitos maravilhosos. Por isso, querido, eu coloco nas suas mãos a semana de todos nós. E eu oro pedindo que a manifestação da tua graça, do teu poder, da sua fidelidade sejam vistas e vividas na nossa vida. Sabe por quê? Nós confiamos no Senhor. Nós te buscamos na certeza de que o Senhor quer ser encontrado por nós e que vai se permitir ser encontrado nessa busca e vai nos surpreender de uma forma maravilhosa, como tudo aquilo que o Senhor faz. Assim eu oro, agradecida, profetizando vida abundante que o Senhor tem para nos dar, em nome do teu Filho Jesus, do nosso amado Cristo, que venceu a maior das vitórias na cruz do Calvário, para nos permitir esta vida que pedimos e a vida eterna junto com o Senhor. Assim eu oro no nome de Jesus. Obrigada, amado. Deus os abençoe.